Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Estamos aqui com mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: por que será que estou querendo me distanciar cada vez mais das pessoas? Só me sinto bem na minha casa e com a minha família e com os animais. Esta pergunta vamos responder aqui hoje de uma maneira que está acontecendo já nos últimos tempos, uma situação que outras pessoas já também relataram, provavelmente você já tenha sentido isso também, eu como ser humano também já senti isso e passo por isso, obviamente uns um pouco antes, outros um pouco depois, porque nós estamos numa fase final de transição planetária. Estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações aqui nesse planeta Terra. E como eu gosto de dizer, esta encarnação atual é a que vai definir tudo. É como se fosse todas as vidas passadas representassem um mata-borão, um rascunho, e agora nós estamos passando a limpo o aprendizado. Esta encarnação define, de fato, quem vai ascensionar e quem vai para um outro planeta de provas e expiações, já que a Terra terá uma frequência dimensional de consciência superior, a partir da quinta dimensão. Se estamos finalizando, estamos fazendo uma ultrapassagem rápida, etapa por etapa, nesta finalização. Quantas vezes foi dito aqui que temos um momento em que queremos viver a solitude, que não tem nada a ver com a solidão. A solitude é quando você deseja ficar só, quando você gosta da tua presença, quando você sente um alinhamento energético de você com você mesmo. Porque se você muda a tua frequência, e outras pessoas ainda estão atrasadas nesta mudança, existe um campo chamado campo eletromagnético que interage de pessoa para pessoa. Obviamente, quando você está no meio de muitas pessoas, de muita gente, com frequências diferentes, você sente. Você sente porque você já avançou. Se você não tivesse avançado, estaria maravilhoso. Hoje tem muitas pessoas que não podem ficar sozinhas, que se sentem mal, precisam estar no meio de multidões de pessoas, porque elas ainda estão naquela frequência velha, e é lá que elas se sentem alinhadas. Você já está numa frequência mais elevada, e quando interage com a frequência de outras pessoas, através desse campo eletromagnético, você vai sentir o peso da energia alheia. E esse desconforto é que te faz se sentir desconfortável, sentir um peso e o desejo de ficar na tua casa, onde a tua energia está alinhada com ela. Porque a energia da casa está alinhada com a nossa energia, seja boa, seja ruim. Nós construímos a energia da nossa casa através da nossa energia particular, pessoal, e obviamente também daqueles que convivem conosco. Então ali você já está alinhada. Mesmo que tenha alguém ali que tenha uma energia diferente da tua, e isso é normal, mas está alinhado, é como se dissesse assim, é a zona conhecida, é o status conhecido. Você não estranha, porque já faz parte de você. Isso é tão normal e tão comum que hoje muita gente já está na mesma situação que você. Existem lugares pesados. Todos nós sentimos o peso energético negativo de certos ambientes. Então, às vezes,
precisamos ir a esses lugares. Quando nós sabemos que lá a energia é mais inferior, é negativa, abaixo da frequência da nossa energia atual, então antes de ir, ou quando você esqueceu disso, então chegando lá, sente essa energia imediatamente, apenas se concentre. Se concentre e diga para você mesma, tudo bem, eu preciso passar por aqui, mas essa energia não é minha, a minha energia não vai ser contaminada com essa energia mais inferior. Você pode construir ao teu redor, mentalmente, um campo energético de proteção, um manto de invisibilidade, ou então um círculo de luz de proteção, do teu jeito. Você cria uma barreira, porque você tem este poder. Quando precisa visitar alguém ou estar no meio de um grupo maior de pessoas por uma solenidade, por um compromisso, não fique preocupada com isso. Eu não gosto de ir lá, aquela energia é baixa. Não, eu preciso ir lá marcar presença porque é um compromisso. Então, eu vou lá e não vou me deixar contaminar por aquela energia, porque a energia dos outros e do local não me pertence. A minha energia é aquela que eu construí para mim. Então, você coloque novamente dentro de um círculo de luz, de proteção, e sinta-se confortável dentro desse círculo, porque você vai sentir energia quando você realmente não quer estar lá. Você não aceita aquele momento, porque eu podia estar em casa, numa boa, e preciso estar aqui. Sim, isso é verdade, mas lembre-se que nós também precisamos interagir com a sociedade, com o planeta que nós ainda estamos. A Terra não está ainda totalmente na quinta dimensão. Os animais é um processo natural. Tanto os animais quanto o reino vegetal, eles fazem a transição naturalmente porque eles não resistem. Eles não têm a consciência perversa que os humanos têm. Os humanos têm as provas e expiações, os animais e os vegetais não têm. Então, é bom se sentir na natureza, e é óbvio que a presença dos animais, dos vegetais, nos faz bem, porque a energia deles é mais elevada que a nossa. Não está contaminada como a energia dos humanos. Os humanos emporcalham a sua energia pelo seu livre-arbítrio. Quando fazem as maldades, quando promovem as injustiças, quando agem sobre os outros sem ética, são os humanos que criam todas as maldades que estão aqui nesse planeta. Tirando a raça humana aqui desse planeta, as consciências humanas aqui desse planeta, o planeta Terra seria um planeta muito bom de se viver. Um planeta de alta frequência, alta vibração. Mas nós, com as nossas ações, o nosso livre-arbítrio, contaminamos essa psique coletiva, essa psicosfera da Terra. Por isso, inclusive, que o planeta precisa dos seus movimentos telúricos, a sua limpeza natural, que são os fenômenos naturais, os ventos, as tempestades, os movimentos das águas, dos rios, as tempestades, as enchentes, o fogo, que às vezes também atinge certos lugares, os furacões, os terremotos, as próprias ondas do mar, quando vem uma tsunami, ela devolve para os humanos aquilo que em algum momento foi jogado ao mar. Claro que são locais distintos, mas é uma forma de se entender a natureza. A consciência de Gaia, já que a Terra é um planeta de consciência, como todos os demais, essa consciência é viva. Ela não tem a forma humana como nós, mas ela abriga as nossas consciências, ela acolhe todos os reinos
E quando ela se sente agredida, ela precisa reagir, ela precisa se limpar, porque ela está emporcalhada com uma energia negativa que não é característica dela. Então, locais onde as pessoas frequentam e existe uma emanação mental negativa, atitudes negativas, procedimentos negativos, enfim, atividades que não são da luz, cria uma energia pegajosa, como se fosse uma energia de plasma negativo, e fica ali, porque é preciso transmutar, enquanto não é transmutado. Está ali, e ela interage, essa energia, com as outras energias. Aquele que se compraz no mal se sente maravilhosamente bem num lugar onde a energia é negativa, porque está afinado com aquilo. Por isso, certas pessoas preferem locais distintos. E você não frequentaria esses locais, porque a tua energia não é condizente com aquele local. Então, para finalizar a resposta desta pergunta, por que será que estou querendo me distanciar cada vez mais de pessoas e só me sinto bem na minha casa, com os familiares e com os animais? Porque é isso que foi dito aqui. Tudo é frequência e nós não nos sentimos bem em locais onde a frequência é mais baixa. No entanto, nos locais onde a frequência é mais elevada, nós nos sentimos maravilhosamente bem. Então você quer se afastar de pessoas porque elas normalmente têm uma energia inferior, mas existem pessoas com energia superior à tua. É claro que são um número menor, mas tem. Então não vamos separar as coisas como regra. Existem pessoas com energia negativa e pessoas com energia positiva. Como o número de pessoas com energia negativa ainda é maior, já que você está ascensionando, porque se você não estivesse ascensionando, você não estava nem aqui fazendo essa pergunta. Obviamente, a tua energia já está se elevando, já está no nível das consciências que estão mais elevadas. A maioria das pessoas está abaixo, então você sente. Mas vai acontecer de encontrar pessoas com energia maravilhosa e você vai se sentir muito bem, mesmo que não seja familiar. Por isso, quando nós dizemos aqui, se você está com energia baixa, saia na natureza, abrace uma árvore. A árvore tem uma energia gostosa. Imagina aquela árvore levando aquela energia baixa que você está ali, levando para as suas raízes e colocando lá no interior da terra, onde é transmutado tudo. A terra é o nosso transmutador energético. Ela acolhe. Não se sinta preocupada e nem mal em abraçar uma árvore, intencionar que a árvore não vai sentir a tua energia. Ela simplesmente vai transmutar através do seu contato com a energia de Gaia, da Terra. Ou então pegar um animal no colo ou brincar com ele, você vai transmutar, porque os animais são transmutadores. Por natureza, eles não sofrem com isso. Claro que às vezes eles absorvem tanta energia negativa que eles podem até adoecer. Está acontecendo muito isso porque eles vão no limite. Muitos animais domésticos adoecem porque eles transmutam um excesso de energia das pessoas da casa, que vai além da sua resistência. Mas é natural. Isso é dentro das leis maiores. É o plano divino em ação. Está tudo certo. Está tudo perfeito. O que nós temos que fazer é entender e não se preocupar e não criar resistência. Porque quando nós criamos uma resistência, nós sofremos. A dor, na maioria das vezes, o desconforto, na maioria das vezes, é simplesmente a resistência que nós colocamos nas coisas.
Compreender, aceitar, soltar. Libera a energia negativa, libera o desconforto e muitas vezes libera também as dores. Vamos agora para uma outra pergunta. Saberemos que estamos na nova Terra? Teremos sempre a sensação de bem-estar? Às vezes nós temos alguma dificuldade em entender as perguntas porque elas são feitas dentro da intenção das pessoas. Mas aqui eu entendi que a pergunta quer dizer se sabemos, na verdade, ou se mais adiante vamos saber se estamos na nova Terra, porque a nova Terra já está sendo construída, ela já está ali, não está pronta ainda, mas nós estamos indo junto com ela. Nós podemos não ter uma régua que mede os números, os índices, o grau de avanço de tudo, mas nós sentimos sim que as coisas estão mudando. Há um sentir dentro de nós, um sensor que nos diz sim, as coisas estão realmente chegando, as coisas estão mudando. Existem também informações que comprovam isso, então a gente fica mais tranquilo, mais sereno, confiante, porque às vezes vem a dúvida e dá uma sensação ruim e é uma vontade, às vezes, até de desistir, ou então nos torna incrédulo em função de que não há comprovação, é apenas uma impressão, e essa dúvida faz com que, às vezes, até desistimos da nossa caminhada. Mas, de uma forma geral, nós sabemos, a cada instante, que as coisas estão mudando. Não temos a visão, não temos ainda a certeza, porque as coisas não são do jeito que muitos pensam. Não vai acontecer um momento de grande explosão de luz e que vai mostrar tudo de uma hora para outra. Não, as coisas são gradativas, aos poucos, para que nós possamos ir integrando essas informações, esse conhecimento, e também nos adaptando. E mais adiante nós saberemos, sim, teremos a certeza, porque a nossa consciência estará muito alargada e ela vai saber todo o processo que nós passamos durante todas as encarnações na terceira dimensão, nas provas e expiações, e que já estamos num novo tempo. Nós teremos esse conhecimento, essa certeza, sem que ninguém precise provar, nem comprovar, nem mostrar. O quanto a ter sempre a sensação do bem-estar também é relativo. No momento, ainda temos altos e baixos. Estamos ainda na montanha-russa. Temos momentos de bem-estar, temos momentos de mal-estar, porque ainda não terminamos a travessia da transição, da ascensão. Quando terminar essa travessia, como eu coloquei tantas vezes, a ponte multidimensional, quando estivermos realmente, totalmente na nova Terra, então, sim, estaremos com uma sensação de bem-estar permanente. Não há mais recuos. Porque se passou o trilho, a trajeto, aquele pedaço de estrada, é um novo visual, uma nova paisagem, um novo tempo. Não tem por que voltar atrás. O mal-estar é sempre um aviso que alguma coisa precisa ser compreendida, precisa ser aprendida, precisa ser corrigida, enfim, o mal-estar é um aviso. Na nova Terra não vai ter mais provas, expiações. Então não vai ter mal-estar. Já disse, na nova Terra não terá dor nem sofrimento de tipo algum. Mas não chegamos lá ainda, estamos indo para o final. Temos aqui mais uma pergunta. Se estamos aqui para aprender e ganhar experiências,
Por que existe o karma e o dharma, a punição pelo mal e a recompensa pelo bem? Como é que nós poderíamos responder essa pergunta sem tantas delongas? Porque uma coisa é certa: estamos aqui para experienciar aquilo que esta escola nos ensina, na condição que a nossa alma, eu diria aqui um fractal de alma, vem aqui com as ferramentas adequadas para as experiências. Nós viemos aqui para explorar, no bom sentido, esse planeta, aprender o que ele tem a nos ensinar, explorar todas as possibilidades de aprendizado, de expansão de consciência, de conhecimento que nenhum outro planeta oferece, porque cada planeta tem as características naturais únicas. O que se aprende aqui no planeta Terra não há como aprender em outros planetas. Até porque as almas que não ascensionarem agora e deverão continuar num outro planeta de provas e expiações, segue o aprendizado, mas com ferramentas e matéria-prima diferentes. Porque se nós estamos aqui numa escola de primeiro grau, e os aprovados vão para o segundo grau, essa escola só terá o segundo grau, não terá o primeiro grau. Obviamente, esses alunos dessa escola indo para outra escola vão continuar aprendendo o primeiro grau, mas terão uma escola diferente, a construção é diferente, o pátio é diferente, o acesso é diferente, o local é diferente, e professores diferentes. Não serão os mesmos professores. Mais ou menos assim nós podemos entender também que estamos aqui para experienciar aquilo que foi oferecido aqui, neste planeta. Esta experiência, ao ascensionar, será levada para a nossa versão mais elevada e integrada naquela consciência, e assim sucessivamente nas superalmas e no nosso eu superior e a fonte criadora. Aquela alma que é exilada da Terra agora, que não faz ascensão, ela vai levar a experiência que ela aprendeu na Terra, e a experiência que ela não conseguiu acesso à quinta dimensão aqui no planeta Terra, e também a experiência que ela adquiriu em outro planeta um pouco diferente, e completou o que faltou aqui, depois ela ascensiona lá adiante um dia. A ascensão é certa que um dia vai chegar, pode demorar. Aqui na Terra tem almas que não vieram apenas de Capela, como exilados, vieram de outros planetas antes de Capela. Às vezes é preciso repetir vários ciclos, em vários mundos. Mas tudo vai contar como experiência. Um dia, esta alma, que é uma consciência, vai contar a sua história para outras almas, para outras versões de si mesma e para mundos diferentes, mais elevados. E esta experiência está sempre registrada em algum lugar, como todo. Se viemos aqui para ganhar experiências, por que existe o karma e o dharma, diz a pergunta? O dharma é a recompensa da conquista. O karma é a necessidade de reajuste daquilo que não está bem feito, a correção. O karma representa sempre um momento de desconforto e dor, porque se não fosse assim, nenhuma alma ascensionaria nesse planeta, porque aqui nós temos uma porcentagem do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho muito elevada, a soberba, o desejo de poder, a zona de conforto, querendo tirar vantagem de tudo e todos. Se não fosse o karma, se não fosse a oportunidade de recuperação através da dor, porque sem a dor nós nos perderíamos para sempre. Então não é um castigo,
é uma ferramenta utilizada para colocar as pessoas, as almas, na linha, como se diz. E o Dharma, então, é o karma positivo, é o aprendizado bem feito, é a ação voltada ao bem que nos traz as vantagens. Por isso não existe castigo, não existe julgamento. Existe uma situação, é uma frequência de consciência que vai, encarnação após encarnação, como se fosse uma vida só, que é de fato uma vida só, continuada. É como uma longa caminhada. Podemos nos desviar um pouquinho do trilho, mas voltamos para o trilho. É a oportunidade. E é a dor que faz isso. Se não fosse a dor, para que ia voltar para o trilho? Estava bom. Podíamos também comparar o Dharma e o Karma como um aluno de uma escola primária que está aprendendo as primeiras lições. Quando ela acerta, ela ganha um mimo, um presentinho, um elogio, um parabéns, aprovação. E quando ela faz uma coisa errada, ela recebe a reprimenda. É a maneira de encaminhar para o trilho do meio, o caminho do meio. Vivemos um planeta onde há polaridades, a dualidade nas suas polaridades. Então, o segredo é encontrar o meio termo. E assim é. Não tem nada de bem e mal, como a gente imagina, porque tem o Deus, tem o demônio. Isso aí é uma forma de interpretar. O céu e o inferno, Deus e o demônio, todos estão dentro de cada um de nós. De acordo com as nossas ações, as nossas decisões, nós vivemos uma coisa ou outra. Por isso que o Cristo disse: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, é isso que nós temos que entender. A recompensa pelo bem, a punição pelo mal, não é bem assim. São circunstâncias que nos fazem refletir, compreender e mudar. Sem a mudança, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar sempre parados no tempo. Então, o karma e o dharma nos mostram se estamos indo bem, se estamos nos desviando do caminho. Vamos aqui então para a última pergunta de hoje. A retirada de um órgão do corpo físico vai afetar a energia? Por exemplo, quando a pessoa tem um rim retirado, as amígdalas, a vesícula, membros amputados. Tem muita gente se preocupando com isso. Então foi retirado um órgão, vou ficar com dificuldade. Não necessariamente, porque quando é retirado um órgão, geralmente, como o rim tem dois, fica um. As amígdalas também, não é uma só. Se tira as duas, ela não afeta toda a área laríngea. Como retirado um rim, não afeta toda a área renal. Se tirar os dois, aí sim, aí tem que colocar um implantado, então vai viver com hemodiálise o tempo todo, porque senão o corpo não pode se manter. As amígdalas não são como a vesícula, por exemplo, pode-se viver sem, porque ela não afeta totalmente o funcionamento. Afeta um pouco, sim, a área atingida, mas sempre há uma recompensa, uma compensação em outra parte do corpo. Como uma pessoa que tem, por exemplo, dificuldade de visão, ela vai desenvolver mais a audição. A pessoa que tem problemas de surdez, ela vai desenvolver mais a visão. É a compensação. A natureza é perfeita. As leis divinas são perfeitas.
É claro que existem, por exemplo, meridianos no corpo. Os meridianos são como se fossem as linhas-lei do corpo físico, as linhas energéticas. Quem estuda as linhas energéticas do corpo humano sabe que nós temos 3 nadis, Ida, Sushumna e Pingala. São 3 pilares, de cima a baixo, do topo da cabeça até a sola dos pés. Temos 2 vasos, um chamado governador, que ele começa entre os 2 dentes do meio, bem naquela frestinha. Sobe pela testa, faz a curva no topo da cabeça, vai pelas costas, passa entre as pernas, sobe, depois de atravessar ali o cóccix, o chakra básico, sobe pela barriga da pessoa, pelo ventre, sobe pelo peito, pelo pescoço e vai até a frestinha dos 2 dentes da frente inferiores. Esse é o vaso governador. E tem o vaso concepção, que faz o caminho inverso, na mesma linha, do lado, uma linha do lado da outra. Temos daí os meridianos, que cruzam o nosso corpo. São tantas linhas que se cruzam em tantos pontos que, na média, um corpo humano tem 88 mil pontos de cruzamento dos meridianos. Os cruzamentos dos meridianos, eles formam mini chakras, que é onde quem estuda acupuntura sabe exatamente o ponto, é onde é espetada a agulha, que dá aquele choquezinho energético e leva aquela energia para as outras partes do corpo. Por isso promove um bem-estar, um alívio, a cura da dor, porque a dor nada mais é que uma energia acumulada. Então, a retirada de um órgão, uma cirurgia, é cortado um pedaço de pele, de órgão, de tecido, enfim, sempre vai, no mínimo, interferir em alguns meridianos, em alguns cruzamentos dessas linhas meridianas. Mas não é suficiente para prejudicar o corpo de um modo geral, porque o corpo ele reconstrói essas linhas. Quando fica cicatrizado uma cirurgia, ele vai formar novamente aquela linha, porque é natural. Porque o corpo físico é apenas um corpo. Nós temos os outros corpos, como o etérico, por exemplo. Temos o duplo etérico, temos o corpo mental, o búdico. Temos tantos corpos. Principalmente o etérico. O etérico é o nosso molde. Se o molde não foi cortado, porque ele não está ali, na matéria, não tem como cortar, tipo, amputar um membro do corpo físico, é só físico. O etérico está lá com a perna, com o braço ainda inteirinho. Por que tem pessoas que são amputadas e depois tem, com o tempo, de vez em quando sentem dor naquela parte da perna, por exemplo, que não existe mais? Porque existe o corpo etérico e foi lá que criou o seu problema primeiro. O corpo físico é apenas a manifestação. É preciso manifestar no físico, senão nós não entenderíamos nada. Então, a retirada de um órgão não vai afetar a energia o suficiente para nos preocupar. Interfere momentaneamente por um tempo, qualquer que seja. Se até aquilo que nós comemos ou bebemos mexe com a energia, imagina retirar um rim, por exemplo, retirar a vesícula, amputar uma perna, um braço, vai sempre afetar. Às vezes uma coisa que fica para o resto da vida, mas há uma certa recuperação. Talvez não 100%,
Mas, como eu disse, não é uma preocupação, porque isso não vai afetar de forma definitiva ou vai mudar drasticamente. Até porque a energia é uma coisa e a frequência da nossa alma é outra, da nossa consciência é outra. As pessoas dizem, comer isso, beber aquilo, prejudica. Prejudica, sim, o corpo físico, mas a alma é a consciência. O que ajuda a alma ou prejudica a alma são as nossas intenções e as nossas ações. Isso é definitivo. O corpo é apenas parte, é o veículo. Dificulta um pouco, dependendo da situação, mas não impede. A mesma coisa aqui não faz, a pergunta não se refere, mas tem pessoas que ficam preocupadas quando há transplantes. Peguei a energia da outra pessoa. Não. Negativo. No momento que é retirado um órgão de um corpo físico, ele é separado daquele corpo, ele não está mais naquela consciência. Ele vai ter uma memória corporal um tempinho, mas ele vai se adaptar ao novo corpo, porque a energia do corpo, ela vem através dos outros corpos, principalmente do nosso mental, do espiritual, do etérico. Então, estava lá, por exemplo, um rim que foi transplantado de uma pessoa para outra, ele vai se adaptar à nova consciência. Na hora que ele começar a funcionar, ele já está funcionando dentro da consciência nova, do novo corpo. Uma outra frequência. Não há preocupação. A mesma coisa é a transfusão de sangue. Tem pessoas que ficam preocupadas, por isso, por aquilo. Olha, quando há uma transfusão de sangue, em primeiro lugar, é necessário. Se não fosse necessário, não haveria. E se é necessário, porque aquela pessoa corre o risco da sua alma desencarnar se não for feita a transfusão. Então, é uma emergência. Vai ficar se preocupando com detalhes. A preocupação é manter-se vivo. O sangue, ele se renova, ele se limpa, ele se suja dentro daquilo que está naquele corpo. O sangue é vivo, não é uma coisa morta, não é uma coisa definitiva, não é um objeto. Ele é formado de células, se renovam dentro daquele corpo. Se a ciência não explica, e ela pode explicar muito bem isso, mas se às vezes não explica, a espiritualidade explica. O importante é saber que nós somos almas imortais em experiência e se utiliza de um corpo humano para tais experiências. Ninguém vai morrer antes da hora, porque a alma tem o seu tempo de experiência dele já limitado a um prazo que ela escolhe antes de encarnar. O que ela vai passar durante a sua vida corpórea é necessidade de manifestar-se para a nossa mente, que não enxerga além da matéria. Enfim, a retirada de um órgão não vai afetar a energia definitivamente, mas ela pode afetar temporariamente, isso é óbvio. Não é só a retirada de um órgão. Imagina, se você come um produto, um alimento ali qualquer, ou bebe uma bebida qualquer, vai afetar imediatamente a tua energia, positivamente ou negativamente. Imagina mexer no corpo, no órgão, mas não é definitivamente. E também não é assim uma coisa tão drástica que vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é os teus pensamentos, as tuas intenções, as tuas obras, as tuas ações. É isso que muda, e muda muito profundamente, até definitivamente, ao menos para esta encarnação. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.